E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida bem legal do Gukesh jogando contra o Magnus Carlsen. Agora que o Gukesh do Amaraju é o nosso novo campeão mundial oficial da FIDE, é bem legal a gente analisar as partidas que ele já jogou com um campeão não oficial, né? O Magnus, que abandonou o título, mas continua sendo o número 1 do mundo. Os dois ainda não tiveram uma oportunidade de se enfrentar numa partida clássica desde que o Gukesh virou campeão mundial, até porque o título é bem recente. Então, bora dar uma olhada nas partidas que os dois já jogaram. Eu selecionei essa partida em específico, que foi jogada no Meltwater Champions Chess Tour. É uma partida de rápidas bem emocionante, então vamos lá. O Gukesh abre com o peão E4, o Magnus joga E6, que é a defesa francesa. Temos D4 expandindo no centro, já que o jogador de pretas não está contestando, vamos ocupá-lo. E o Magnus joga peão em D5, caracterizando a posição clássica da francesa. O Gukesh desenvolve enquanto defende o peão de E, que é conhecido como uma variante clássica. E aqui o Magnus joga cavalo em F6, pressionando o peão e vendo o que o Gukesh vai fazer. Se ele vai trocar, se ele vai avançar ou se ele vai jogar algo como bispo em G5, cravando o cavalo e ameaçando o avanço. Aqui o Gukesh avança o peão, montando uma belíssima cadeia de peões no centro do tabuleiro. E nós temos cavalo em D7. Como em toda francesa na qual você acaba avançando o peão em algum momento, o jogador de brancas já tem mais espaço na ala do rei. Você vê? O jogador de pretas não vai poder ter um cavalo na casa de F6, não vai poder ter um bispo aqui na casa de D6. Esse peão, ele é fortíssimo, ele pega muito espaço, ele favorece 1 milhão de ataques diferentes das brancas na ala do rei. Então o jogador de pretas está avisando enfraquecer o peão jogando C5 para tentar separar os dois peões e transformar o peão de E5 num alvo, né? No campeonato mundial, o Gukesh estava jogando cavalo em E2, e a ideia é responder ao lance C5 com o lance peão em C3. E aí você não vai ficar com esse peão separado dos demais, porque mesmo que o jogador de pretas capture aqui na casa de D4, você tem aqui um peão apoiando o seu peão da casa de E5. Então, né, o que o Gukesh jogava antes do campeonato mundial? Ele jogava a linha principal, jogava o F4, é isso que ele jogou contra o Magnus Carlsen, apoiando o seu peão de E5 antes mesmo do C5 vir e também pegando bastante espaço aqui na ala do rei, preparando uma ruptura eventual F5 que separa esses três peões e deixa o rei do jogador de pretas bem exposto. Temos o C5 por parte do Magnus, e agora o Gukesh vai simplesmente apoiar o ponto D4. Cavalo em F3 desenvolve enquanto apoia aqui o peão, e nós temos também cavalo em C6 desenvolvendo enquanto ameaça o peão. Aqui tem uma certa tensão e os dois jogadores estão brigando para meio que forçar o outro a efetuar a captura. Por exemplo, se o Gukesh cede e toma na casa de C5, o Magnus vai desenvolver enquanto ele recaptura e ele assume uma vantagenzinha pequena de tempo. Ao mesmo tempo, se aqui quem cede a pressão, depois, por exemplo, do bispo em E3, é o próprio Magnus, e o Magnus resolve capturar aqui na casa de D4, na verdade uma das peças do Gukesh vai acabar ocupando essa casa de maneira muito bonita, então o cavalo por D4 aqui, o cavalo fica muito bonito, se você toma o cavalo, o bispo fica muito bem nessa casa, então os dois jogadores estão pressionando sem romper a tensão, e o objetivo é fazer o outro capturar. A ideia é essa, sempre manter a tensão, e isso é uma coisa que você vê com muita frequência em jogos profissionais. O Magnus começa a jogar para a ala da dama, porque é onde ele tem mais espaço, então ele joga A6, preparando o avanço B5. Temos dama em D2 por parte do Gukesh, não com uma ideia de rock longo, na verdade, mas sim com uma ideia de dar mais flexibilidade a essa dama, talvez aqui na casa de F2 ela pressione essa longa diagonal também e possa passar posteriormente para a ala do rei, e B5 vem por parte do Magnus, ameaçando B4, que ao mesmo tempo chuta o cavalo, e se você joga um lance como bispo em D3, ameaçando o eventual C4, aqui dá para chutar o cavalo e depois jogar C4, pegando uma quantidade enorme de espaço na ala da dama e restringindo bastante as peças do jogador de brancas. Finalmente, quando chega esse B5, por conta da própria ameaça de jogar C4 e limitar muito o bispo de casas claras, o Gukesh se vê forçado pelo Magnus a romper a tensão e capturar o peão de C. Então nós temos D por C5 e, como foi dito, o Magnus sempre melhora o seu defensor na retomada. Bispo por C5 e agora o bispo das pretas aqui é monstruoso de forte. Temos então bispo por C5, cavalo por C5 aqui, e o Gukesh joga bispo em D3, finalmente desenvolvendo a peça para a casa que ele queria. Nesse ponto, o Magnus tem um pouco de dificuldade de fazer rock por conta das peças das brancas que estão apontando a ala do rei. No entanto, ele vai jogar 100% para a ala da dama, que é onde ele possui mais espaço. Ele tem alguns probleminhas a resolver, principalmente esse bispo, que não é a peça, né, mais feliz do mundo, mas o Magnus vai trabalhar para resolver isso.
Pode parecer que cavalo toma bispo é bom, mas a verdade é que apenas melhora o peão de C, que agora vai ficar mais centralizado e um pouquinho mais forte. Esse bispo não é uma peça tão forte assim de qualquer forma. Então o Magnus apenas joga dama em B6, trazendo a dama para a ala da dama, e nós temos dama em F2 por parte do Gukesh, que é bem inteligente, cravando o cavalo de C a dama, gerando uma série de problemas. Antes do Gukesh poder explorar essa cravada de alguma forma, nós temos a expansão na ala da dama, peão B4 chutando o cavalo. Parece que Magnus perdeu uma peça, né? Cavalo em A4, meu Deus, pressionando aqui a cravada. Nada disso, Magnus capturaria defendendo a dama e tá tudo certo. Então o Gukesh simplesmente volta o cavalo para casa de E2, e esse lance é bom porque tá passando o cavalo para a ala do rei, eventualmente, ou melhor, né, tá passando o cavalo aqui para o centro, que é bem melhor. E nós temos um lance posicionalmente bem legal por parte do Magnus, que também é um lance completamente lógico aqui. Ele joga o avanço A5, colocando o bispo dele no jogo através da casa de A6. Aqui, o Gukesh faz o seu roque e nós temos o bispo em A6 do Magnus, trocando o que é, na prática, o bispo mal dele por um bispo bem forte do Gukesh, que tá mirando essa diagonal e tirando a segurança de roque do Magnus. Essa daqui é uma posição um tanto quanto difícil de jogar. Apesar do jogador de pretas estar pressionando esse ponto duas vezes, ele ainda não lidou com a cravada que existe em cima da dama. E se você não fizer nada, ele vai trocar na casa de D3 e provavelmente vai ficar muito bem, obrigado. E aí vem um lance completamente explosivo e muito preciso do Gukesh, que é o lance F5, ofertando aqui um peão com o objetivo de romper essa belíssima cadeia de peões. Toda vez que você vê uma cadeia de peões, uma ideia excelente que você tem é jogar para rompê-la, é jogar para separar os peões de alguma maneira. E o jogador de pretas, na verdade, não tem nenhuma escolha que parece bonita, bacana para fazer, né? Porque se você captura, o peão de D vira um peão isolado, vira uma fraqueza de longo prazo. Obviamente, esse peão de E também vira um peão muito forte, o rei fica exposto porque ele ainda está no centro do tabuleiro. Mas se você não toma, vamos dizer que o Magnus apenas faça o roque. Aqui as pretas têm um pouco de problema por conta do ponto E6, certo? A gente pode jogar cavalo em F4 e começar a pressionar esse peão. Ele ainda tem essa cravada para lidar e a posição também não é das melhores para o jogador de pretas. No entanto, o Magnus é o Magnus e ele vê o lance que, apesar de posicionalmente ruim, né, funcionar muito bem taticamente. Ele toma o peão. Então aqui, após a captura do Magnus, o Gukesh não vai catar peão. O lance, por exemplo, o bispo por F5 não seria a maneira correta de seguir, tendo em vista que tem uma continuação aqui que taticamente funciona muito bem para o Magnus, que é bispo toma cavalo. Você tem que tomar de volta para restabelecer a igualdade material e depois de dama por bispo, você entra aqui num ataque descoberto. Então o adversário pode jogar. Tem uma sequência mais precisa do que o simples cavalo em B3 que ganha, que é jogar G6 primeiro, piorando o seu bispo, já que você não deveria voltá-lo para D3, então cavalo por D3 direto, né, já ganhando uma peça limpa. Então, para não perder uma peça limpa, perder apenas a qualidade, você volta o bispo, por exemplo, para a casa de H3, e agora cavalo em B3 ganha a qualidade, que vale menos que uma peça, mas é mais do que o suficiente para o Magnus converter essa posição. Então, ao invés de sair catando o peão, o Gukesh entende o próprio sacrifício de peão que ele fez e joga cavalo em F4, pressionando o peão de D, e a ameaça é bem grave porque viria até com tempo na dama. Então o Magnus joga cavalo em E7, defendendo o peão de D e o peão de F, e aqui o Gukesh aproveita que tem uma cravada no cavalo de C5, e ele joga um lance que, taticamente falando, é bem bonito. Ele joga o avanço peão em E6. E ele não tá simplesmente dando o peão, não. O adversário não pode aceitar. Não pode tomar de cavalo porque pendura a dama diretamente. Não pode tomar de dama porque pendura a dama diretamente também. E não deve tomar de peão, apesar de ser possível, né? Porque cavalo por E6 captura pressionando aqui o cavalo de C5 e, novamente, não é aconselhável tomar nem de dama nem de cavalo. Se você toma de dama, a gente já tem dama por C5, tem temas aqui de torre em E1 pressionando o cavalo, ele tá exposto. Então, ao invés de aceitar o peão que foi, abre aspas, sacrificado, mas não sacrificado de verdade, o Magnus se vê forçado a jogar o lance F6. É um lance bem feio porque expõe o rei e passa o peão da casa de E6, o peão ficou passado, e ele pode ser uma condição de vitória para o Gukesh, que até agora estava jogando de maneira perfeita e finalmente acaba cometendo o seu primeiro erro na partida. No entanto, apesar de ser um erro, não é tão óbvio por que é um erro. Tem uma refutação bem bonita do Magnus que ele jogou na partida, então vocês vão descobrir, mas o computador prefere o lance torre em D1. O Gukesh joga a torre em C1, uma ideia bacana de pressionar o cavalo que está cravado jogando C3. Temos o roque, C3, e aí vem a pressão em cima do cavalo que a gente comentou. Porque aqui, se o Magnus simplesmente captura o peão, a ideia é a torre por C3, pressionando a cravada, pressionando o cavalo de C5. Por mais que você tenha como defender com torre C8, por exemplo,
Aqui a gente tem como trazer a torre de F para C1, né? A gente troca bispos, depois de torre toma, traz a torre para C1, e a pressão em cima da cravada se torna, de repente, um tema vencedor, né? O Gukesh simplesmente vai ganhar uma peça aqui no longo prazo. Então, o Magnus está numa situação meio complicada, onde você não deve capturar. Um simples torre C8 também não ajuda, porque C por B4, e a gente ainda está pressionando a cravada de qualquer forma, mas o Magnus encontra o lance mais preciso, que na verdade dá uma vantagem para as pretas. Um lance muito preciso, muito forte, dama em D6, saindo da cravada, enquanto pressiona o cavalo de F4 e ao mesmo tempo pressiona o bispo de D3, que acabou ficando meio no ar depois do avanço do peão em C3. Então, aqui o Magnus se safou completamente, e na verdade ele tá ganhando. O bispo de D3 está caindo, o cavalo está caindo, então o Gukesh começa a realizar algumas trocas para aliviar a pressão. Ele toma o bispo, beleza, um problema a menos, o bispo não está mais caindo, e quando torre toma, ele joga C por B4, argumentando, olha, se você tomar o meu cavalo, eu vou tomar o seu, vou tomar de peão e eu vou gerar inclusive um peão passado. Mas o Magnus joga cavalo em E4 com o tempo na dama, então o lance aqui dama em E3 é completamente forçado, não tem outro lance, e agora o Magnus toma de volta, e a posição resultante é uma posição onde o Magnus saiu com um peão, lembra daquele F5 sacrificando um peão do Gukesh? Pois é, o Magnus ainda não teve que entregar o material de volta, ele segue tendo um peão a mais. Tá tudo muito bem seguro na posição do Carlsen, e agora a torre dele também tá numa coluna aberta, preparando para infiltrar na segunda. Deu tudo errado pro menino Gukesh, só que ele tem uma torre na coluna aberta, e Nizovic dizia que isso é tudo que você precisa numa posição de xadrez. Então, bora ver como a torre na coluna aberta pode virar essa situação completamente deplorável. O Gukesh começa a tentar infiltrar com a torre na casa de C7. Para fazê-lo, ele traz o cavalo para D4, com a ideia da seguinte manobra: quando torre por A2, é o que Magnus joga, cavalo em B5, apoiando a vinda da torre para a sétima e apoiando um contra-ataque do Gukesh. Aqui o Magnus joga dama em E5, um lance perfeitamente razoável, ainda pressionando o cavalo, mas pressionando muito mais o ponto de B2. E aqui agora o Gukesh joga a torre em C7, defendido pelo cavalo, mas finalmente infiltrando uma torre na sétima e ameaçando o cavalo da casa de E7. E a defesa para o Magnus aqui não é nada óbvia. Essa é uma posição crítica novamente, porque tem apenas um lance, que seria cavalo em G6. E aqui o Magnus tiraria o cavalo do ataque da torre. Qualquer plano, por exemplo, de trazer a dama vem lento demais. Então, por exemplo, uma ideia de você jogar algo como dama em B6, né, permitindo cavalo por F4, para depois jogar tipo dama em B7, tentando dar algum tipo de checkmate, é muito lento. O checkmate do jogador de pretas aqui vem bem mais rápido do que o checkmate das brancas. Só que o Magnus, ao invés de jogar esse cavalo em G6, que levaria talvez algo como cavalo em D3 com tempo na dama, e aqui o único lance novamente para o Magnus que tem a vantagem seria o T4 com tempo na dama das brancas, e pressionando também a torre de C7, o Magnus acaba jogando torre em E8, defendendo o cavalo, que não era a maneira correta de seguir. E aí? Agora é a vez do jogador de brancas. O Magnus ele perdeu um único tempo, manteve o cavalo na casa de E7, e agora o Gukesh castiga, e castiga muito bem com o lance dama em B6. Ameaça sendo, é claro, jogar dama B7. Então, nessa situação, se você joga aquela outra coisa que você jogou, cavalo em B6, na outra linha funcionava muito bem, agora é devagar demais, dama em B7, você não tem uma boa defesa à casa de G7. A verdade é que a melhor maneira de parar o checkmate aqui para o jogador de pretas é sacrificar a dama na torre. Um lance como, eu vou jogar torre em E7, vai perder com o checkmate para torre C8, né? Nessa posição você vai ter que defender aqui de cavalo, tem dama toma torre, ameaçando dama toma cavalo, e a posição tá caindo aos pedaços. Então depois do dama em B6, não existe nenhuma defesa para a ideia de checkmate do Gukesh com dama B7. E aqui o Magnus joga o lance cavalo em G5, tentando contra-jogo com uma ideia de cavalo em F3, que é uma ideia bem bonita. Se você jogar o dama B7 aqui, você vai levar cavalo em F3, e se você capturar o cavalo, você vai levar dama por B2. E de repente o checkmate do jogador de pretas vem mais rápido do que o seu na casa de H2. E isso funciona porque, se você jogar o dama por B2 de cara, você está ameaçando o peão de G. Né? Aqui, se você é o Magnus, você joga o lance dama por B2, você está ameaçando o peão de G. Agora, se você joga esse cavalo em F3, né, você estaria ameaçando o peão de H, que não está protegido pelo cavalo. E se rei na casa de H1, ainda teríamos dama por F4 ameaçando o checkmate. Você tem muitos problemas aqui de brancas. Na verdade, você está levando mate independente do que aconteça. Mas é claro, Gukesh não fez tudo isso para perder aqui agora, jogar o dama B7, acabar levando esse cavalo em F3 brilhante do Magnus.
Ao invés disso, ele joga o lance que finaliza a partida, que é um lance brilhante, torre por cavalo, E7. Esse lance vem com o tempo, um lance como cavalo em F3 não funciona mais, você pode tomar o cavalo, e algo como dama em B2 não é rápido o suficiente, porque torre por E8 é mate em 1. Estamos ameaçando, claro, né, simplesmente tomar a torre com checkmate, mas pô, se entregou a torre assim, de graça, ele não pode tomar? Não, porque se ele toma, dama em D8 também vai levar a checkmate. Então, esse torre por cavalo faz com que todas as ideias do Magnus demorem demais, e é por isso que Magnus Carlsen, no lance de número 27, abandona. E nós temos aqui uma das melhores vitórias do GuCash contra o jogador número 1 do mundo, Magnus Carlsen. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa belíssima partida do GuCash. Eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.